complicado. E você já pegou pessoas em que você cuidou da vida financeira que você falou assim, cara, esse cara aqui vai me dar um trabalho. Assim, sempre tem, né? E aí tem muito aquela questão, assim, de você pegar, por exemplo, é mais uma questão de aceitação, né? Por quê? O grande desafio, na verdade, o trabalho, ele vem muito da ideia do bloqueio que a pessoa tem, né? Infelizmente ainda, muitos servidores, eu vou dizer que a maioria, enxerga o banco como um grande amigo, né? O gerente ali tem telefone, é uma pessoa que manda mensagem, opa, esse aqui é meu amigo, precisei de alguma coisa, eu vou aqui, opa, peraí. Ele quer essa grana. Aquela pessoa está à disposição, né? Ó, se eu precisar de alguma coisa, eu vou no gerente, vou nisso, vou naquilo. Só que, na verdade, isso aqui não é o papel dele, tudo bem, um profissional que recebe para aquilo, tem uma família por trás, enfim, tudo certo ali, até ali tudo bem. Só que aí o que acontece? A pessoa ela tem um pouco, muitos servidores têm a dificuldade, né, de entender que eles podem questionar o que está sendo cobrado. É direito seu. O gerente está lá fazendo o trabalho dele, mas é seu dever também, seu direito, que começar a questionar. Então, a grande resistência, a grande dificuldade que eu vejo, e eu já tive muita dessa já com os alunos, é justamente essa: será que o gerente não vai ficar chateado comigo? Ah, mas e o banco? Será que o banco não vai ficar chateado comigo? Ó, sou cliente desse banco tem 30 anos. Você deu muito dinheiro para o banco. Você calcular que quanto dinheiro você deixou no banco que não deveria, provavelmente você já estaria quase se aposentando com esse dinheiro. Então é hora de parar e olhar. Então a grande dificuldade aqui, eu falo que é uma virada de chave, né? As pessoas entenderem assim, que os servidores precisam olhar para o que elas estão pagando e questionar. Os que dão mais trabalho são esses. Assim. Eu não falo, não é que nem o tamanho da dívida, a proporção, o percentual. É mais a pessoa aceitar e entender o seguinte: ó, calma aí, agora é hora de me colocar em primeiro lugar, né? Aí até uns já viram a chave de início, já começam a colocar em prática, enfim. Outros já têm um pouquinho mais de dificuldade. É normal, né? Cada um tem o seu time. Perfeito, perfeito. E qual que é o passo que um servidor público endividado, o primeiro passo, né, que ele tem que dar para ele mudar a situação dele financeira, para ele sair da dívida e, vamos dizer assim, já ver os saldos positivos entrando Perfeito. na conta, né? A primeira coisa que precisa fazer é o que a gente chama de desconstruir o endividamento. Se ele não desconstrói o seu endividamento, e esse desconstruir ele vai vir com algumas fases, algumas etapas, né? Que a primeira, você precisa ter clareza do que você está pagando. Só olhar para sua conta e ficar lá, o banco está me descontando muito, o banco está fazendo isso, não vai resolver. Então você precisa mover, você precisa agir. Você precisa ter clareza do que você está pagando. E essa clareza você vai ter o quê? A partir do momento que você começar a organizar essas informações. Pegar um contrato de empréstimo, pegar lá um demonstrativo de evolução da dívida, documento descritivo do crédito, como alguns bancos chamam. Você precisa ter acesso a esses dados para que assim, com esses dados em mãos, você comece a desconstruir aquele endividamento. Você olhar para uma dívida de 100 mil e saber, calma, tenho uma dívida de 100 mil, mas quanto que eu estou pagando? Preciso olhar isso aqui. Você fez essa primeira fase da desconstrução, aí você precisa, mais que urgente, proteger tudo que você tem hoje, que é o seu bem mais precioso que eu chamo. Você precisa proteger o seu salário e a conta. Porque enquanto você estiver numa condição em que você não sabe o que você está pagando, o banco desconta todo o seu salário, caiu na conta, já pega tudo, não adianta, você vai continuar se endividando um pouco mais. Então essa desconstrução é justamente te dar clareza do que você tem hoje, e aí a partir dessa desconstrução, você vai ter condições de montar o seu planejamento financeiro. Se você não tem um planejamento financeiro, se o servidor público hoje ele não tem um planejamento financeiro, a chance é que ele vai tomando decisões erradas. E aí, em vez dele caminhar em direção para sair das dívidas, ele vai em sentido contrário. É meio que assim, o caminho para sair das dívidas é para a direita, e você está indo para a esquerda, e vice-versa, né? Por quê? Você toma uma decisão hoje, amanhã você se arrepende. Um exemplo muito comum: fazer um empréstimo consignado para pagar a fatura do cartão. Aí a pessoa, beleza, peguei o consignado, paguei a fatura do cartão desse mês. Só que no mês que vem, o salário que já era, por exemplo, salário de 3 mil, peguei um empréstimo que vai ser de R$300 por mês. Se eu não conseguir pagar a fatura esse mês, se eu recorrer ao empréstimo, mês que vem eu vou ter a fatura do cartão de novo, só que agora eu não vou ter 3 mil mais, eu vou ter um salário de 2.700, ou seja, estou numa situação muito pior. Por que essas decisões são tomadas? Porque não tem um planejamento. O planejamento financeiro é igual um GPS, ele é o seu guia. Na vida do servidor, se quiser dar o primeiro passo, sair das dívidas, ele precisa desconstruir o endividamento, criar o seu planejamento financeiro para que assim ele consiga olhar para frente. Olha, para onde eu vou? Beleza, eu sei o destino, quero sair das dívidas. Quem que vai me levar a conduzir aqui? O planejamento financeiro. Então,
Primeiro passo, desconstrua o seu endividamento, tenha clareza do que você está pagando, proteja a sua conta e crie um planejamento financeiro para você ter segurança do que você está fazendo. Senão você vai continuar errando. Faço um empréstimo hoje, amanhã eu arrependo. Parcela a fatura do cartão, amanhã, e assim vai. E nessa história aqui, é o seu salário que está ficando. É sua renda que está ficando. E muitas das vezes você está deixando ali de comprar algo para sua família, dar mais conforto, enfim, qualidade de vida para sua família e está transferindo isso para o banco. Então, assim, está indo no sentido contrário, né? Perfeito. E às vezes a pessoa precisa de uma instrução, né? Às vezes a pessoa, ela tá errando muito ali e já tentou, mas não tem um conhecimento, não tem uma educação financeira bacana. E você acha que dá para a pessoa ela sair dessa dívida sozinha ou você acha que ela deve ter um acompanhamento ali de um profissional? Porque hoje a gente sabe, pô, você tá passando mal, você procura um médico, Sim. né? Você tá precisando de construir uma casa, você já chama o pedreiro. Na situação financeira, acredito que deve ser a mesma coisa, né? O ideal é chamar um profissional, né? Com certeza. Você está em um ambiente, né? Que você vai ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a metodologia já testada, validada, vai facilitar muito. E a ideia, o conhecimento é justamente encurtar o caminho, né? Eu falo muito, por exemplo, né? O GPS ele tem esse intuito, né? Assim como o planejamento financeiro que a gente trabalha. Você pode sair daqui, a gente pode sair daqui e falar assim, ó, eu quero ir ao Rio de Janeiro. Beleza, eu posso sair daqui feito um louco, enfim. Posso levar 2 dias para chegar no Rio, onde eu desejo. Ou eu posso colocar um GPS e chegar lá em 8 horas, 6 horas, por exemplo. Ou seja, encurtei muito meu caminho, sem errar, sem perder tempo, sem gastar dinheiro. Então essa é a ideia do conhecimento. Se você tem conhecimento, tem acesso a um conhecimento, tem acesso a uma metodologia, a um acompanhamento, a tendência é que você vai encurtar esse caminho e você vai ter segurança. E é muito importante só olhar, né, para trás, né? Sempre gosto de fazer essa reflexão. No caso servidor, eu sempre recomendo fazer a seguinte análise. O que te trouxe até aqui? Provavelmente a sequência de ações que você vem tomando, ela é fruto do conhecimento que você adquiriu a vida toda. E você viu para onde isso te levou. Ou seja, está numa situação de endividamento. A ideia do novo conhecimento é justamente para desconstruir tudo isso. Sozinho você já viu que você conseguiu. Ficar refém dos bancos, enfim. A ideia do conhecimento, ter acesso à metodologia justamente para sair dessa indústria, sair desse cerco financeiro, onde você vai conseguir, de fato, né, ter segurança. Porque quando a gente fala principalmente quando envolve a questão de banco, né, Michel, a gente pode falar, acho que também, mesmo você não tendo sido, não sei, nem tendo sido servidor, né, acho que é quase como cultura nossa no Brasil, né, de enxergar os bancos como algo muito superior, né. A gente enxerga os bancos assim, o banco é isso, é aquilo. As pessoas têm a ideia de que não tem direitos em relação aos bancos. Fui lá, fiz um empréstimo, acabou. Assinei um contrato, não se discute. Não é bem assim. Então, hoje, por exemplo, as pessoas não sabem, mas o Banco Central, a gente tem 1.721 resoluções do Banco Central só de direitos do consumidor. Ou seja, tudo que é feito com os bancos, todo acordo, contrato que o servidor público faz com o banco, ele está regido, ele está parado pelo Banco Central. Então, se você tem acesso ao conhecimento para aplicar tudo isso, colocar isso em prática, automaticamente você vai conseguir desconstruir, né, esse cerco e sair dessa indústria de endividamento. Sem dúvida, o conhecimento ele é fundamental e ele é o divisor de águas para te levar do ponto, sair do ponto em que você está hoje para onde você deseja chegar, né? Perfeito. Você conhece o Evandro Guedes? O policial, que já foi policial. Ele é concurseiro, cara. Ele é concurseiro, mas agora ele tá mudando a vibe dele, né? Agora ele tá virando mais pra coach ali, tipo, cuidar de empresa, ele tá mais nessa vibe. Ele saiu da Alfacom, né? Eu ia falar isso aí, ele foi o fundador da Alfacom. Sim, foi o fundador, acho que vendeu a parte dele, enfim, tá pra um outro ramo. E ele fala o seguinte, o concurseiro, o servidor público, enfim, você não fica rico e nem pobre. Você concorda com isso? Com certeza, cara. E esse não ficar rico e nem pobre é por 2 motivos, né? Primeiro, você não fica pobre porque você tem salário todos os meses. Você não fica rico porque do outro lado ali tem um banco te cercando e preparado para pegar o seu salário. Ou seja, você fica sempre ali naquele meio termo. De um lado, entra o seu salário, beleza, te garante a sobrevivência. Do outro, você não prospera por quê? Você já toma posse, você já é meio que basicamente conduzido a ter crédito. A fazer um empréstimo consignado, a ter mais limite no cartão de crédito. Então, é uma indústria do endividamento mesmo. O servidor público, infelizmente, sofre por isso. Você tem ali, e olha que a gente está falando assim, se você pegar no âmbito, por exemplo, eu que fui servidor público 13 anos, eu vi muito isso. Eu vi pessoas que com salário bom, anos e anos de
serviço público e passando dificuldade financeira. Aí eu olhava para o lado a pessoa que não era servidora pública, a pessoa estava o salário menor, mas vivendo super bem, tinha lá seus bens, viajava e tudo mais. Por quê? Se olhava para o servidor, ele estava totalmente comprometido ali com o empréstimo. Recebia, por exemplo, 10 mil reais, desses 10 mil, 35, 40% já fica no consignado. Aí pega lá o empréstimo pessoal e já desconta mais 3 mil na conta. Enfim, esse cara ele vive para sobreviver. Cara. O problema dele é o banco. Exatamente, cara. O problema do servidor público hoje é justamente o banco. Tanto que, assim, ele é induzido a isso. Claro que falta, né? E tem a parte da responsabilização, a gente não pode deixar de lado, né? De você buscar o conhecimento, se proteger de tudo isso. Mas tem um peso muito grande. É muito fácil, é só a gente pensar. Imagina, se você tiver... você teve um problema lá, seu carro estragou. Eu tenho imagem consignável. Parcelo ali, faço uma pequena parcela de 20 reais por mês. Inicialmente cabe no orçamento. Aí depois o pneu estoura. Vou fazer mais um aqui de 20 reais por mês. E aí você vai. Quando você assusta, seu salário está comprometido em 40%. Então a gente ouvia muito essa expressão, que o servidor público ele não passa fome, mas também não fica rico. Justamente essa ideia. Ele tem uma responsabilidade? Tem. O cara, o servidor público hoje, você pega, por exemplo, se você ser aprovado em um concurso, né, de alto nível, enfim, esses concursos maiores, você vai ter que estudar ali 4 anos. Estuda 4 anos, entra no serviço público, cai lá na indústria de endividamento, o cara fica refém dela ali, não aprendeu a lidar com dinheiro, não sabe como funciona esse sistema, com no máximo 1, 2 anos ali já está com o salário todo comprometido. E aí começa o ciclo da frustração, né? O cara vai começar frustrado, enfim. E aí você não consegue sair, você vai vivendo para sobreviver, né?